Bom, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero agradecer ao pastor Vila, aos irmãos da igreja que cedem gentilmente o púlpito, né? E para essa noite eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 3, e eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Lucas capítulo 3, versículo 1 até o 14. Lucas 3, versículo 1 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós acabamos de ler a tua palavra, e assim nós suplicamos que o teu Espírito Santo fale profundamente sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha a trazer sobre as nossas memórias os profundos ensinos da tua palavra sobre as nossas vidas. Assim nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Eu coloquei lá hoje no grupo da igreja, né, o tema dessa mensagem como sendo vidas secas, né? Coloquei vidas secas mesmo porque a pregação, que é o texto que nós acabamos de ler, ela foi anunciada no deserto. Mas eu queria aqui captar a atenção dos irmãos a respeito da minha breve introdução sobre o aspecto da vidas secas. Quando eu tinha 12 anos de idade, estudando aqui no Cruzeiro Novo, numa escola pública, eu conheci a professora Graça, nordestina. E ela me apresentou Graciliano Ramos, o autor do livro Vidas Secas. Os irmãos que conhecem o livro, né, a história da Vidas Secas, fala a respeito de uma família retirante. Eles estão fugindo da seca do Nordeste. Graciliano Ramos, ele foi alagoano, né?
E ele escreve, então, o sofrimento do povo nordestino fugindo daquela terra seca do Nordeste, né? Vidas Secas fala não somente de uma família que foge da condição de miséria, da seca do Nordeste, mas fala ele também na sua abordagem, ele fala a respeito de alguns personagens. A história ela é bem curta e é seca mesmo. Tanto que as crianças que são descritas na história de Vidas Secas, elas não têm nome. Tem lá uma cachorra chamada Baleia. Essa cachorra, ela tem um nome, mas as crianças não têm nome, justamente porque Graciliano Ramos queria mostrar como que a seca no Nordeste, ela era desumana, ela era algo cruel, né? E né, no decorrer da história, da fuga dessa família, mostra o sofrimento, mostra também tem uma cena muito triste da morte dessa cachorra. Ela morre por hidrofobia, eles passam fome, comem farinha no meio do caminho, e é uma história realmente muito triste, né? Eu peguei essa história de Vidas Secas, pois o texto fala a respeito do deserto, né? A pregação deve ser, ela foi feita aqui no texto, né, por João Batista no deserto. Lucas, que é o autor desse texto, ele vai discorrer a respeito do contexto. Fala sobre políticos, fala sobre governadores, o texto fala sobre administradores públicos, e fala também sobre a religião. Se vocês puderem darem uma olhada aí, no versículo 2 diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Existe aqui, dentro desse contexto, um contexto político e um contexto religioso. Dentro desse contexto religioso, há uma corrupção. Então, há uma demonstração em que a religião e o Estado, a religião e a política, eles estão de mãos dadas dentro desse contexto do texto. Por quê? Porque era permitido somente um sumo sacerdote. E aqui há dois sumos sacerdotes, o sogro e o genro, no caso aqui, Anás e Caifás. Então, a descrição desse contexto do texto, ele é complexo, ele mostra uma religiosidade, ele mostra um contexto em que há muita religião, mas poucos frutos produzidos a respeito da conversão. Então, na realidade, o texto fala a respeito da pregação do evangelho em ambientes hostis, em ambientes difíceis, onde se deve pregar a palavra de Deus. E aqui então surge João Batista, onde ele vai pregar no deserto. Veja que o versículo 2 ainda diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A pregação agora ela não está mais no templo, ela está sendo agora anunciada fora do templo. Ela está sendo propagada a salvação e o arrependimento no deserto, fora das quatro paredes da religião. E nós vamos, no decorrer do texto, vendo esses pequenos detalhes em que Lucas ele começa a mostrar de forma proposital. O autor, Lucas, ele é um gentio, ele é de uma família de gregos, ele é um dos escritores do Evangelho que tem como objetivo, quando ele escreve esse Evangelho, mostrar a graça e a salvação em Cristo Jesus para aqueles que estão fora do judaísmo. Então, no decorrer do texto, vejam agora no versículo 3, ele diz assim: ele, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, o anúncio do evangelho está sendo feito agora por toda aquela área, por toda aquela região que ela era desconsiderada ali pelos judeus. Então você prega para gentios, você agora prega para pessoas fora ali daquele contexto religioso judaico. E dentro desse contexto do texto fala sobre
pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ora, irmãos, aqui eu compreendo que dentro desse versículo vemos claramente algo que trata de uma maneira muito peculiar no cristianismo, que é a conversão. Falar sobre a regeneração de pecadores. Eu não sei se os irmãos têm observado, temos muitas denominações cristãs, mas muito pouco se fala a respeito de conversões. As igrejas, elas se multiplicaram. E eu posso falar porque, com a idade que já tenho, vi todas as fases da igreja evangélica no Brasil. Todas mesmo, todas. Tenho 55 anos de idade e nasci num lar evangélico. E nem esse bairro aqui não existia, né? O bairro de Águas Claras. Mas eu pude acompanhar bem o desenvolvimento da religiosidade evangélica. E nós nunca vimos tantas denominações, tantas igrejas, e isso tem crescido muito, da mesma maneira como aconteceu nesse contexto em que João Batista estava pregando a palavra de Deus. Muita religião, muitas pessoas envolvidas no ofício da religião, mas o fruto não existia. E aqui então nós temos uma questão que precisamos pensar nessa noite, sobre os frutos que nós produzimos. Porque o fruto que você produz vai ser reflexo da maneira como você tem vivido diante de Deus. E o que eu quero assim realmente adentrar no tema é, de fato, nós somos convertidos? Há uma conversão mesmo? Se houve uma conversão em minha vida, que tipo de fruto tem surgido no meu viver, na minha convivência com as pessoas? Que tipo de fruto eu tenho produzido? O que sai da minha boca? A maneira como me relaciono com as pessoas? Então, nós temos e podemos observar que o que João Batista faz aqui nessa pregação, ele fala a respeito de batismo e arrependimento. É lógico que uma pessoa só pode ser batizada se ela foi de fato, ela se arrependeu de seus pecados. Falar de pecado hoje, perceberam como às vezes tem determinados assuntos que parece que é meio inconveniente você falar dentro do próprio cristianismo? É interessante quando você liga a televisão, quando nós olhamos alguns programas na internet, e esses assuntos eles são limitados. Você não pode falar de determinados assuntos, principalmente a respeito de conversão. Se eu sou uma pessoa convertida, eu vou produzir frutos. E uma vez como pregador, eu preciso ter autenticidade de alguém que foi convertido. Não se assustem, irmãos, por favor. Vocês verão grandes preletores, grandes pregadores que não são convertidos. E por vezes o rebanho está muito iludido, muito enganado, porque está muito mais preso ao discurso, à pregação, do que de fato aos frutos de alguém que foi realmente convertido. E é isso que João Batista está falando. João Batista está pregando no deserto, e o deserto fala a respeito de dificuldades. Eu venho de uma região do nordeste do Brasil, o Rio Grande do Norte, um lugar lindíssimo. As pessoas falam, né, que às vezes, para quem não conhece bem o Nordeste, eu passei 15 anos com grandes experiências como pastor no Rio Grande do Norte. A região ali da área de litorânea, ela é de fato bastante próspera, porque chove, né, tem lá as chuvas no seu tempo certo, mas a região do agreste, do interior, ela já é mais seca, mas chove lá também. Então, quando chove, a grande notícia que há no interior, quando a gente recebe do WhatsApp, né, as pessoas gravam os vídeos, né? Choveu aqui, quando você vai se aproximando naqueles interiores, tá tudo verdinho, né? Porém, a estrutura ela é árida, com muitas pedras, né? Ela é seca. Então, o aspecto do deserto traz essas dificuldades, mas lembre-se que o deserto, quando é nos colocado,
Ele vem para que a gente possa produzir fruto no deserto, né? Lá nós temos o cacto, né? Aquela planta, ela nasce ali. Tem plantas que são ali daquela região e que produzem frutos. Animaizinhos que são daquela região também e que eles sobrevivem somente ali. São espécies daquela região e produzem frutos e são bênção naquela condição do deserto. E João Batista, ele fala justamente sobre isso, sobre produzirmos frutos como resultado de conversão. Falar então sobre a conversão do cristianismo. Pessoas serem crentes de verdade. Pregarem o evangelho porque é crente. Amarem a Cristo porque são crentes, porque são arrependidos. E tem aí um outro aspecto importante: o fruto do arrependimento é uma outra condição na nossa mente, nas nossas vidas, em que nós não temos mais o desejo de continuarmos no pecado, lutar contra o pecado. Uma outra palavra que sumiu do vernáculo, do contexto do cristianismo contemporâneo. Percebam que à medida que parece que cresce a religiosidade, diminui também os aspectos da legitimidade da própria igreja, do próprio cristianismo. Falar então sobre santificação, sobre luta contra o pecado, a luta contra o diabo, a luta contra a carne, a mente que nós temos como pecadores. Esses assuntos não são mais abordados. Porque nós temos literalmente um novo contexto onde surgiram no meio dos pastores, são guias, gurus religiosos. Não há mais pastores. O pastor é aquele que se importa, que ora, que visita, que acompanha, que sente a dor do irmão, das pessoas e que tem a preocupação de que essas pessoas possam crescer espiritualmente, orientá-las. E é isso que João está falando. Então, depois de um forte contexto de secularização, de mundanismo, de uma religiosidade que não tem nenhum tipo de efeito, João então fala a respeito de arrependimento. Então, versículo 4 diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, o contexto que Lucas fala a respeito da pregação de João Batista, e aqui ele traz a pregação de João Batista sobre o contexto do profeta Isaías, falando sobre o arrependimento do povo de Deus. O que nós precisamos hoje? O que eu preciso hoje? O que a igreja, que tanto cresceu, precisa hoje? Precisa dessa mensagem, precisa dessa palavra de arrepender-se. Nós precisamos, irmãos, termos a humildade, se de fato nós somos convertidos. Quando nós não somos convertidos, nós não temos a capacidade de ouvir, nós não temos a capacidade de aprender e nós continuamos mortos espiritualmente. É isso que acaba acontecendo. Quando nós perdemos a capacidade de dialogar, de ouvir, de ver, de aprender, nós, na realidade, precisamos avaliar se de fato nós somos convertidos. Somos convertidos? O que eu tenho produzido é fruto de arrependimento? Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas. E lá no meio da multidão vinham fariseus, saduceus, cobradores de impostos, e João diretamente falava para aquelas pessoas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ora, irmãos, no deserto há as serpentes, as víboras, né? E a serpente,
ela tem um formato de galhos, né? Não sei se os irmãos já viram, né? As cobras, né? Quando elas estão nas árvores e ali elas estão andando bem devagarzinho, mas elas têm uma camuflagem. Se você não estiver atento, você pode encostar numa víbora, numa serpente e ser mordido por um animal daquele, né? Da mesma forma, aquelas pessoas, elas estavam ali misturadas junto com o povo que estavam sendo batizados. Por isso que ele faz a comparação com víboras, João Batista. Por quê? Porque ali misturado no meio de pessoas convertidas, arrependidas, existiam também os falsos, né? Por isso que ele chama essas pessoas de raça de víboras. E diz àqueles homens, aquelas pessoas, por que que elas estavam, então, ignorando as orientações de Deus? Porque elas estavam, então, fugindo daquilo que seria sobre elas a condenação sobre a vida delas. E aí ele volta a alertar de novo no verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lógico que na mente, né, de João Batista, o que que João Batista estava pensando, né? Ele estava dizendo assim: não é porque você é filho de pastor, não é porque você é filho de presbítero, não é porque você é de uma linhagem real presbiteriana, ou porque você vem de uma linhagem real e seu tio era um fundador de uma igreja. Não é isso. Isso não lhe tornará alguém que possa produzir frutos de arrependimento. Tanto que depois ele vai dizer assim para aquelas pessoas, né? Deus pode suscitar dessas pedras, né? Vejam aí no versículo 8, né? Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É lógico que João Batista estava dizendo assim: se Deus fez o homem do pó, né? Fez Adão do pó, pode tirar daqui pessoas arrependidas, né? Essa é a mensagem de libertação, essa é a mensagem que nós precisamos. O que que nós precisamos como filhos de Deus, como igreja? O que que eu preciso? Nós sabemos que erramos, nós sabemos que pecamos, nós choramos, nós nos arrependemos, mas justamente porque nós somos pessoas convertidas, o Espírito Santo nos converteu. Eu preciso, então, frente ao que o pecado faz por mim, além de me arrepender, receber o perdão e ser curado por Deus. Ser curado pelo Senhor. Por isso que João fala a respeito, então, que Deus pode suscitar filhos a Abraão das pedras. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Veja, as pessoas ainda perguntavam para ele: quais são os frutos que a gente precisa mostrar que somos pessoas convertidas, que somos pessoas arrependidas? E vem realmente os frutos, né? Os frutos de arrependimento, o amor, a bondade, a benignidade. A pessoa, ela vive de uma maneira com o Espírito Santo todos os dias. Não estou dizendo que nós não vamos pecar, que nós não vamos errar, vamos sim, mas em nós não haverá a disposição de fazer o mal. Vamos pecar, vamos errar, seremos tentados, sim, isso vai acontecer conosco, mas nós não teremos uma condição, uma iniciativa da prática do mal, da prática do pecado. Então é isso que as pessoas vão perguntar. Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então, se Deus tem nos abençoado, eu tenho sido graciosamente abençoado por Deus com o salário que o Senhor me deu, com o emprego que Deus tem me deu. O que que eu faço com isso? Então, eu sei que há pessoas, e Deus vai colocar pessoas na sua vida. Deus vai colocar uma pessoa essa semana no nosso caminho, em que nós
vamos poder demonstrar frutos de arrependimento. Nós não vamos julgar as pessoas. Nós não vamos nos colocar no lugar de um juiz e dizer que tudo que tenho recebido de Deus é meu, que tudo que eu tenho recebido do Senhor é somente meu e eu não posso dividir com mais ninguém. E veja que o que é colocado túnica e comida é roupa. A roupa, que é a túnica, né? E os irmãos sabem bem como é que era a túnica, ela era usada naquele período. Lógico que no deserto o calor é extremo durante o dia e muito frio à noite. Então se tinha que ter uma roupa para proteger do calor e você tinha que ter essa mesma roupa que a túnica para proteger do frio excessivo da noite do deserto. E aqui ele fala de duas túnicas. Às vezes você vai dizer assim, não, mas eu quero ter uma de reserva. Ele quer dizer o seguinte, viva de uma forma simples e humilde com o que você tem. É isso. Deus te abençoou com o alimento? Coma, alimente-se, mas parta o pão com outro que precisa também. Né? Ora, irmãos, o contexto que nós vivemos, não somente no nosso país, mas no mundo, um contexto de fome, de guerras, um contexto difícil que temos vivido, um contexto onde não há paz nesse planeta. Mas eu preciso ter a paz de Cristo. As condições mínimas de alguém que foi alcançado pela graça de Deus e que nós recebemos de Cristo a capacidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Por isso que fomos batizados, né? Ainda no aspecto do batismo, né? Então, quando se faz o batismo, é o símbolo, né, que nós temos em que mostramos publicamente para as pessoas que nós somos de Cristo. Por isso que nós nos batizamos. E quando então nos é aspergida a água, então quando nós somos imersos na água, aquilo ali significa que nós fomos limpos de nossos pecados e ressurgimos como uma nova criatura. É esse que é o significado do batismo, né? Então, irmãos, o que fala a respeito do batismo de arrependimento só pode ser batizado aquele que foi de fato arrependido. O batismo não salva, mas o arrependimento é um sinal de que somos salvos. É assim que nós aprendemos na igreja, né? Foram também publicanos, para encerrar, vejam em versículo 12. Foram também publicanos. Quem são os publicanos? Eram judeus de segunda categoria. Eram judeus que trabalhavam para quem? Para esses que nós vimos no início do texto, né? Que era Tibério César, Pôncio Pilatos, governador, Herodes, toda essa galera. Então, esses cobradores de impostos, eles eram gananciosos. O que eles faziam, mesmo sendo judeus? Eles iam na casa das pessoas e eles extorquiam, eles eram violentos, eles cobravam o imposto de pessoas pobres, miseráveis. E lá eles tiravam deles, eram corruptos, corruptos. Tiravam deles, mesmo sabendo que o povo, que eles faziam parte, que eles eram judeus, e ainda pagavam o Estado. Olha a situação. E veja qual é a orientação. Se você é corrupto, veja bem o que ele diz aqui. Se você é corrupto, foram também publicanos para serem batizados. E perguntaram, veja, os publicanos foram batizados. E só podia ser batizado quem era arrependido. E você chega para uma pessoa corrupta. Imagine uma pessoa corrupta, bote aí na sua mente. Uma pessoa muito corrupta. E aí ele foi lá, foi batizado, o pastor Vila batizou. E aí ele pergunta, pastor, e agora? O que eu faço? Né? O que eu faço? E aí, veja o que é o fruto de arrependimento. Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Olha o detalhe. João Batista está dizendo que não era para não deixar de cobrar. Você vai cobrar, você vai fazer o seu papel, você vai recolher o imposto. Você não pode ser da forma como você estava fazendo. Às vezes a gente conhece algumas pessoas que são esquisitas, né, nas suas medidas. Tem gente que acha que
tem que ser bonzinho para todo mundo, né? Então, enquanto que antes ele roubava ou furtava muito, agora ele parece que não quer mais fazer mais nada, né? Dá até um prejuízo para o Estado. Não é isso que ele está colocando. Ele está colocando seja íntegro, faça o seu papel, faça a sua parte. É isso que nós precisamos mostrar como fruto, né, de alguém que de fato foi arrependido. E aí vem os soldados. Aí vem uma outra categoria, né? O que os soldados falam, né? Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é salário, né? O militar ele tem uma outra forma de receber o salário dele, né? E veja, denunciar falsamente, ser truculento, né? Às vezes, por ele ser militar. Então, o soldado, todos nós sabemos, ele representa o Estado. Ele é aquele que está ali na função do governo, do Estado, que deve trazer a ordem no meio ali da população. Mas por que os soldados estão inclusos junto com os cobradores de impostos? Porque aqui existia um aspecto de corrupção do Estado. Veja que Lucas está colocando. Gente, Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é fascinante por isso. Que ele mostra como havia um conluio entre a religião e o Estado. E o detalhe, Pilatos, e nós temos aqui também, logo no início, Tibério César. A nação de Israel está por debaixo do domínio dos romanos. Debaixo, então, do domínio de um povo estrangeiro, mas ainda assim, por debaixo dos panos, há uma corrupção, há uma podridão fluindo, junto com a religião. E a pregação do Evangelho, ela não está mais nas quatro paredes do templo. Está fora. Deus está falando. Deus não se calou. Irmãos, nos tempos que vivemos, tempos de deserto, de dificuldades, eu olhando, né, o pastor Vila, frente às decisões que precisam serem tomadas na igreja, as dificuldades, mas tudo dentro de uma igreja deve começar dessa forma, com arrependimento nos nossos corações. É pequeno, vai crescer. Vila tem experiência de igreja grande, eu conheço há um certo tempo. Eu tenho experiência de igrejas também. Trabalhei em empresas privadas, eu trabalhei em empresas pequenas aqui em Brasília, empresas quebradas, pequenas e quebradas, mas Deus deu graça, Deus deu sabedoria. E o que nós precisamos como igreja? Para que a igreja possa, de fato, crescer, para que a igreja possa, né, produzir frutos. Nós precisamos, irmãos, entender que somos carentes de Deus e que, carentes do Senhor, precisamos dos frutos de arrependimento para fazermos a obra do Senhor. Não sermos mais uma igreja, ou uma denominação, ou uma instituição religiosa no meio de milhares de outras, mas fazermos o que a gente precisa fazer. No meio do deserto da vida, no meio das dificuldades que temos, nós temos grandes dificuldades. Por vezes, até nos falta o sonho, até nos falta o vislumbrar lá na frente, porque às vezes o deserto tira a visão da gente. O deserto, ele castiga a gente. Como eu falei em vidas secas, né? Sem água não há frutos, né? Vidas Secas fala sobre isso, né, na minha introdução. Fabiano, junto com a sua esposa, assim, a Vitória, e seus dois filhos, o cachorro e um papagaio, no meio de um grande deserto da vida deles, fugindo para sobreviver. E nós precisamos compreender o que João Batista nos ensina nessa noite. Mesmo que seja desértico, né? Podemos produzir frutos.
quando nós estamos de fato arrependidos. Amém? Amém, amém. Vamos orar? Senhor Jesus, humildemente nós nos colocamos diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor tem um governo de todas as coisas. Pedimos, Senhor, pela vida do pastor Vila, pelo conselho da igreja, por nós que fazemos parte da igreja, Senhor, que diante dos imensos desertos e a caminhada que temos tido, Senhor, por vezes nós somos ingratos, somos afoitos, mas pedimos, Senhor, que nessa caminhada, no deserto da vida, que o Senhor venha a tratar os nossos corações, pastorear as nossas mentes, Senhor. Amém. Pedimos pela vida da igreja, que possamos, Senhor, realmente termos a sabedoria, porque sabemos que há muitas vidas, Senhor, que carecem do anúncio da Tua palavra. E o Senhor, mesmo sem nós compreendermos, e eu sou muito novato aqui, mas o Senhor nos colocou, Senhor, como igreja nesse local, ou para onde o Senhor nos levar, para que a gente possa ter a visão correta e assim pregarmos a Tua mensagem, Senhor, para as pessoas que não querem mais a religião, mas elas querem a Cristo. Elas querem viverem, Senhor, pela liberdade do Evangelho, Senhor. Assim nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém.